Então nós vamos falar sobre um assunto que já falamos, mas como é sobre edificação, precisamos de estar sempre lembrando aos amados para que você fique firme, porque tudo na mente, se não é exercitado, entra no esquecimento. E eu tenho a função de sempre subir esses pensamentos maravilhosos de Deus na sua vida e na minha vida. Semana passada falamos sobre o quê? Isso. Que seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Seja a vossa o quê? Moderação. Quer que dizer moderação? Nós falamos. É você não estar por lá, nem por um lado e nem por outro. É o equilíbrio. Diante de uma situação, qual a posição tomar? Então, essa posição vai ser conhecida pelas pessoas que estão em volta de nós, que vão te chamar de moderado ou desenfreado, um dos dois. E a palavra diz que nós devemos ser conhecidos como o que? Moderados. Em tudo. Que seja a vossa moderação conhecida. Então as atitudes minha e sua vão ser conhecidas. Te chamam de quê? Isso aí que é importante. O que te chama? Qual é a ação que provoca você no meio das pessoas? Dos vizinhos, amigos, parentes. Nós falamos que a moderação começa onde? O exercício. Em casa. Porque em casa, como se diz, que pega. Se você é moderado ou desenfreado. É em casa que a coisa define. E é de casa para fora. Então, que seja conhecido essa moderação minha e sua. E só o Espírito pode provocar isso. Qual o Espírito? Da graça de Deus. O Evangelho, as informações que nós recebemos na mente é que vai trazer o equilíbrio, porque isso é um fruto do Espírito. Assim é? E hoje nós vamos falar, baseado aqui no livro de Hebreus 12, a partir do versículo 5, nós vamos falar sobre contristados por Deus. Isso é bem interessante. Deus nos entristece. E você vai ver isso aqui bem claro. E eu quero basear aqui no livro de Hebreus, que é o livro aos judeus de Paulo, escrevendo aos judeus, que não deram muito valor à graça que Paulo pregava. Não deram. Eles, como judeus, ficaram com o quê? O judaísmo, com a lei de Moisés. Então, até hoje, alguns judeus acreditam em Cristo, mas a maioria não tem valor nenhum Jesus Cristo para eles. Nenhum. Os orientais não acreditam nisso. Que acredita que foi um profeta, um pregador, mas um filho de Deus que veio para... Não vai deixar. Que veio para pregar a palavra e salvar uma humanidade e perdoar os pecados, jamais os judeus acreditarão nisso. Então nós gentios que fomos premiados com essa palavra e fomos privilegiados por isso. Assim é? Então nós queremos falar aqui, Paulo chamando a atenção dos hebreus, que vai servir para nós, porque são as 14 epístolas de Paulo. Ele diz: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Então Deus às vezes reprova as nossas atitudes, e ele vem dizendo: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filho, pois que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam
e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos, pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, no entanto, produz fruto pacífico a quem tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. Então, Deus, quando fala no meio da igreja, ele fala com disciplina. O que quer dizer isso? Correção. Principalmente nós gentios, que não temos uma vida milenar com Deus. Os judeus tinham, né? Desde quando surgiu os judeus, os hebreus, Deus já tratava deles. Nós não. Viemos de Jesus para cá, né? Após a morte dele. E vivemos um tempo muito alongado, que é de 2000, desde a morte de Paulo até a vinda do edificador, nós ficamos com a religião, com tradições, e Deus não falava o nosso coração. Então não tínhamos o que? Disciplina. Correção não tínhamos. E aqui Paulo, ele revive isso na sobre-edificação para nos corrigir. Porque é o que ele diz aqui, ó. É para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Então, a graça de Deus veio para corrigir aonde? A mente. Com que? Ensinamentos. Para que você e eu tenhamos o que? Uma atitude santa. Quando eu falo atitude santa, eu não estou falando com auréola na cabeça e aquelas pessoas com a carinha de santidade, não. Atitudes santas que nós falamos é você ter corrigido na sua mente. Em vez de você falar Deus te abençoe, você fala abençoado. Deus te ajude. Você não usa esses termos mais, porque são termos o quê? Antigos. E as coisas velhas para trás ficam. São termos da antiguidade que não tem valor mais. E a disciplina, pela graça, vem corrigindo isso na nossa mente. Porque se você e eu não formos corrigidos, não há atuação de Deus e nem da cobertura angelical. Porque a cobertura, não houve mais o Antigo Testamento. Porque existe o quê? O Novo. Quando fala novo, é porque tem um que é o quê? Velho. E as coisas velhas, Paulo diz que a lei caducou. Por quê? Em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então essas correções começam agora a ser anunciadas para que eu e você tenhamos uma nova atitude de vida. Que não usemos mais o Antigo Testamento, porque ele é destruidor para nós hoje. Ou melhor, não tem valor nenhum. Porque Paulo diz aqui em Romanos que nós gentios não temos lei. Então, uma vez que a palavra da graça diz que nós não temos lei, então não podemos mais praticar a lei e as suas obras, porque elas são hoje prejudicial à nossa vida. Porque existe o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, e ela é de melhores e superiores promessas. Então, Deus vem disciplinando agora. E Paulo diz que a disciplina, no momento, não parece momento de alegria, mas sim de quê? Tristeza. E a tristeza, meu amado irmão, nós vamos ver aqui em 2 Coríntios 7, 9. Olha para você ver aqui. Deixa eu ver, 7, 9, 8. Ele diz, 2 Coríntios 7, 8. Por conta, ainda que vos tenha contestado com carta, Paulo falando aos Coríntios, porque a igreja de Coríntios era uma confusão, pessoal. Ela, por estar situada em lugar que não era muito favorável, então ela se contaminou com muita coisa, com erros
terríveis. E Paulo mandou uma carta, a primeira carta de Coríntios, é disciplina em cima de disciplina. Fala sobre os dons espirituais, da pureza do corpo que eles não submetiam. Então muitas coisas era anunciado por Paulo, exortando aquele povo. E aquela carta entristeceu os gentios. Aí ele vem dizendo: porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque fosse contristado, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fosse contristado segundo Deus. É Deus que, através de Paulo, contristou ele, levou eles uma tristeza, um sofrimento muito grande. Então, Deus vai ver atitudes na nossa vida, e quando vocês chegarem ao ouvir essa palavra, ela vai te contristar. E é o que ele diz aqui, ó. Embora já tenha... Não, agora eu me alegro, porque não fosse contristados, mas porque fosse contristado para arrependimento através de Deus. Então, Paulo anunciou como o próprio Deus no meio deles. Então, você e eu como filhos, quando ouvimos a palavra, quem nós estamos ouvindo? É o Márcio Mourão ou Deus? Ou o Senhor, que está falando diretamente no seu espírito, na sua mente, mudando atitudes que nós aprendemos desde pequeno, né? Nós vimos isso na religião. Eu converso com muitas pessoas através disso, e ele diz: olha, pastor, eu não consigo largar esse negócio de Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te cuida, que Deus te pague. Eu já acostumei. Falei: pô, é um péssimo costume, porque ele não tem vantagem nenhuma para você e nem para as pessoas que você anuncia. Por quê? Ou não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso? E eles muitas vezes dizem: ah, eu sei. Então, se você sabe, você tem que fazer a correção. E ele se sente contristado com aquilo. E eu louvo ao Senhor, porque aquilo afetou ele de tal maneira que ele quer mudança. Incomodou a sua vida. É necessário que isso seja feito, abençoado. Como, por exemplo, nós aprendemos todos os dias pedir perdão a Deus, não é isso? Porque fomos ensinados pelos nossos pais e parentes que nós somos pecadores, ou pelo padre, ou pelo pastor, e que você tem que pedir perdão todos os dias ao Senhor, porque somos pecadores. A palavra diz que nós somos o quê? Santos e irrepreensíveis perante o Senhor. A graça diz ao contrário. Por aqui. Deixa eu ver aqui, porque... Olha lá na graça. Então, você pede perdão pelo pecado, e chega alguém e fala que não tem mais pecado, porque Jesus tomou esses pecados lá na cruz do Calvário, te entristece. Pô, mas eu aprendi a vida toda a pedir perdão. Eu digo: oh Deus, perdoa os meus pecados, e eu fico satisfeito. Pois é, Deus não ouve, porque eis aí o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então o pecado não tem valor mais na minha vida e na tua vida, porque uma vez que eu peço perdão, eu estou dizendo que Jesus de Nazaré não morreu pelos meus pecados. Eu digo: ó, Jesus, você morreu para todos, mas eu me sinto ainda pecador. Quer dizer, eu não estou submetendo à vontade de Deus. Para mim de nada valeu, né? Tipo, né? Eu pedi totalmente a obediência. Não estou submetido à vontade do Senhor. Igual, por exemplo, inventaram após a morte de Cristo que o diabo continua solto. Olha outra disciplina que vai contristar muita gente. Me contristou na época, quando eu descobri, por uma revelação trazida pelo edificador, que Jesus na cruz do Calvário destruiu, a saber, aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Eu fiquei triste. Por quê? Ué, não é possível.
15 anos expulsando demônio, agora vem me dizer que o diabo não existe, eu fui enganado, 15 anos. E eles falam, e aí, o que está acontecendo no mundo, tanta coisa, tanta... E você começa a brigar na sua mente contra essa verdade. E ela te traz uma certa tristeza, porque você baseava que os erros cometidos todos era o diabo que era o culpado. E você descobre que não é o diabo. E agora é você mesmo. Aí, eu faço erro, coloco nas costas dele. E agora nós descobrimos que a culpa não é do diabo, é qual? Nossa mesmo. E aquilo que o homem semeia, ele o quê? Ele vai colher. Então começa uma verdade, uma disciplina que vai contristar-nos. Porque ele vai nos reprovar nessas atitudes. E essa reprovação vai gerar algum dano para mim e para você. E isso pode te deixar triste. Mas o que ele diz aqui? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então você arrepende desses erros todos cometidos na religião e produz o quê? Arrependimento para a salvação. Você descobre que você é um salvo, e um salvo para sempre. Então, Deus vai te interceder, vai me interceder. Porque de produzir um fruto pacífico de justiça, para que eu e você aproveitemos. Porque ele diz aqui, ó. E não está fazendo hein, aqui. Ele diz aqui, ó. Pois ele nos... Não. Toda disciplina, correção, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Então, às vezes você fica triste, mas você está envolvido com essa graça, ela vai produzir o quê? Arrependimento para a sua salvação. Ela vai te amadurecer, ela vai me amadurecer. Porque eu vou sentir que eu estou sendo transformado para ser um santo. Porque ele diz que nós somos santos e não pecadores. E você pode ficar triste por causa disso. Pô, eu gostava de ser pecador, porque o pecado que me aguçava para o erro, e agora eu não tenho pecado mais, isso entristece a pessoa de momento religioso. É o que ele diz aqui, ó. Parece ser motivo de tristeza e não de alegria. Então, quando Deus disciplina, tem que causar alguma situação negativa na minha vida. Porque eu te disciplino, você me disciplina e ficamos alegres, não é resultado de disciplina. Toda disciplina, ela tem que ser produzida uma certa tristeza na minha vida, na tua vida. Por isso que você brigava comigo. Hoje eu vejo que muita gente, que vocês não brigam mais comigo, porque você aceitou a graça. Veio o arrependimento. Ficou mais fácil de aceitar isso. Porque com o tempo a palavra que é viva e eficaz começa a produzir esses frutos do Espírito na minha vida, na sua vida. Então, é para disciplina que você persevera ouvindo essa pregação. Ela vai te disciplinar, ela vai te harmonizar com Deus. Ela vai te levar a um arrependimento dessas obras mortas, que é as obras da lei, para que você manifeste nas obras do Espírito, que é o quê? Amor, paz, alegria, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, meu irmão. Não há nada que vai impedir de você prosperar na terra, como um abençoado que você é. Então essa fala nossa, que você é um abençoado, que para nós está comum, mas fala isso para quem nunca ouviu isso, para você ver. Vai ser uma disciplina para ele. Não é Deus te abençoe, você já é um abençoado. Ele prefere ficar com Deus te abençoe, do que ele se sentir já um abençoado com todas as bênçãos. Para ele é melhor alguém chegar e enganar eles dizendo que Deus te abençoe, e olha, eu estou esperando isso, que Deus me abençoe. Estou esperando a volta dele. Sendo que nós já somos um abençoado.
Porque os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você acorda com esse pensamento e dorme com ele. Então os resultados virão em grande proporção na minha vida e na sua vida. Assim é, Betânia? Então ele diz, pois ele nos corrigia por pouco tempo, quem? Os nossos pais, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Então, uma vida sendo disciplinada por essa graça, eles vão ver em mim e você o quê? Uma vida melhor. Porque quem está com o Senhor e Ele disciplina é para aproveitamento. Você vai aproveitar a sua vida. Como, por exemplo, uma disciplina forte também, que nós temos falado nessas últimas pregações, que Deus está onde? Lá em cima. Não é verdade? As pessoas dizem, Deus, meu amigo, Deus, Ele aponta aí. Com toda a convicção. Ele está convicto daquele Deus que está lá em cima, Ele vai te ajudar. Não é assim que nós vemos as religiões? Ou lá de cima, nosso amigo lá. Eu tenho colegas que chegam lá no escritório e falam, Deus vai nos abençoar nisso, morão. Eu falei, não, você já é abençoado. É uma disciplina, porque está mudando o meu e o seu vocabulário. Esse vocabulário religioso tem que cair por terra. Porque só um povo com essa nova fala vai reinar por meio de Cristo. Só os demais você vai ver caindo de desespero, de fracasso, de chateados, emborrecidos, enfurecidos. São pessoas que não têm moderação nenhuma. Então, a matéria da graça veio para corrigir aonde? Na mente. Porque a mente corrigida faz você enxergar melhor. Qual nós temos? Para nós, todos os homens na terra são o quê? Abençoados. Todos. Aí a religião diz, não, tem os do diabo. Mas até que prove ao contrário, eu fico com o melhor. Eu vejo todo mundo abençoado. O ladrão, abençoado o ladrão. O estuprador, abençoado o estuprador. O criminoso, abençoado o criminoso. Porque ele não ouviu essa graça ainda. Ao ouvir a graça aí, nós vamos ver se ele é das trevas ou da luz. Então, no princípio, para nós, todo mundo é um abençoado. Isso é uma disciplina, principalmente para os religiosos. Eles não aceitam isso. Não aceitam de jeito nenhum, abençoado. Para eles, as pessoas que fazem mal estão endemoniadas, estão encapetadas, estão cheias de Satanás. E para nós não. Para nós é o quê? Carne. Exatamente. Para nós é carne. Uma pessoa que está andando na carne, ele mata, rouba, faz o que precisar ser feito para ele sobreviver. Agora nós não. A Adriana me fez lembrar que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. É o que Paulo diz. A ninguém. Quem que é ninguém? Ninguém. Pode escolher. Errais por não conhecer as Escrituras. Então a pessoa erra porque esse conhecimento não chegou ainda. Depois que ele chegar, aí vai dividir, vai separar o joio do trigo. E a própria palavra vai empurrar aquela pessoa longe de mim e de você. Porque ela não pode mais relacionar conosco. Porque ela definiu que aquela pessoa não é de Deus. Mas quem define é a palavra, não sou eu, não é você. Eu não menosprezo ninguém, abençoado. Para mim, seja quem for, é bem respeitado. Chega perto de mim, bom dia, boa tarde. Lógico, eu tenho as minhas defesas. Se são pessoas do mal, eu não vou dar bobeira também. Seja prudente como uma serpente e manso como uma pomba. Você vai ver que a pessoa é do mal. Seus olhos, vê logo. Vê logo. Por quê? Deixa eu te dizer, Jesus disse que eu não devo julgar ninguém pelas aparências, mas pelo aquilo que fala. É só você buscar conversa, você vai ver. O espírito de discernimento que está em você vai mostrar que aquela pessoa não é boa.
Isso aí. Porque nós temos competência para isso. Não precisa de você orar e dizer, ó Deus, está arrependido em seu nome. Não, não precisa disso. Você, com discernimento e com essa correção, essa disciplina, vai fazer com que esses olhos iluminados enxergam. Porque na terra nós temos que andar com as nossas próprias pernas. Não ficar naquela dependência. Olha, o Senhor diz que nós somos o quê? Deuses. Deuses sabem se defender. Se você cair no engodo aí, que pode acontecer, até eu posso acontecer, mas eu tenho anjo ao meu redor que me livra dele. E a gente tem a percepção, né, aguçada. Você percebe. O Espírito de Deus, a gente percebe. O Espírito discerne. A intenção dos corações. O discernimento, através dessa palavra, ela cresce dentro de você. Você bate o olho, não com julgamento temerário, não, mas com uma visão. E sabe que tem que ter cuidado com certos tipos de pessoa que você já sabe que é ruim. E sempre tem o escape junto. Nós temos isso. Sempre tem o escape. Então, essa palavra, ela nos disciplina, ela nos limpa para viver uma vida reinando em Cristo. E aquilo que for acidental na minha vida, na tua vida, temos o quê? Anjos. Os anjos manifestam porque ele viu que você não viu. E a função dele é o quê? Ministrar a nosso favor. Agora, a sua vida na terra precisa de ser uma vida espiritual, com discernimento. E para ser bem discernido, tem que haver disciplina. Certos tipos de fala, de costumes, tem que sair da minha vida, da tua vida, porque aquilo serve de impedimento para que você não veja com os olhos iluminados. Por isso que quando você ouve, seja como os belianos, ouve, depois julga para ver se aquilo procede ou não. Não vai pelas aparências. Ah, não, é um padre vestido de batina, é um pastor de paletó, gravata, muito honrado. Não, julga. Julgai todas as coisas. Retém o que é bom. E se julga com o quê? Com a graça. É a palavra que vai te dar competência para saber se aquela pessoa procede de Deus ou não. Porque muitos falsos profetas têm saído por aí. E Jesus diz, naquele dia virão e me dirão, em teu nome expulsei demônios, curei, fiz muitas maravilhas. Ele diz, arreda-te de mim, eu não os conheço. Então, não é pelo que fala, é pelo que anda. As aparências se enganam, meu irmão. Então, muito poder enganoso por aí, muito. Fala, revela. Eles ficam atrás dessas igrejas que revelam, a revelação é pela palavra, não não, essa revelação de adivinhação, feitiçaria, isso a única coisa que é revelada é a palavra. Porque a lei e os profetas vigoraram até quando? Até João. Então não tem mais profeta, não existe para profetizar na sua vida. Por quê? Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Por que vai profetizar para você? O quê? Mais do que Deus? Eles estão criando uma nova Bíblia, com novos profetas, copiando o Antigo Testamento, esquecendo que ele já findou em Cristo Jesus. Ele não tem mais poder, valor, ele já se tornou antiquado. Caducou. O fim da lei é Cristo. Nós não podemos aceitar mais essas encomendas do sistema, porque é bonito, porque tem a harmonia ali. E daí? Eu não ando pelaquilo que vejo, eu ando pelaquilo que eu creio. Então, abençoado, a correção, a disciplina veio para nos orientar, limpar a mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quem que você está ouvindo? É de Deus ou do homem? E você vai julgar pela pregação. E pela vida do homem também que te prega. Então, são duas coisas. Que a transformação, ela vem por isso aí. Pela pregação desse evangelho. Assim é? Então, ele vai te contristar? Vai.
Você vai ficar triste? Vai. Mas ela vai produzir o quê? Um fruto de arrependimento para a salvação. Você vai se sentir cada dia mais salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Assim é, abençoado. Receba isso, A alegria dentro de você. que é a palavra da salvação de hoje. Assim é? Receba ser livre. Assim é. O povo das outras denominações, quando a gente passa por situações, ele já logo vem, é o diabo, é isso, aí já vem orando. Mas o importante é o que está na nossa mente. Pois né? Nós não aceitamos mais Eu falo. essas insinuações de feiticeiro. Nós não somos feiticeiros, nós somos abençoados com todas as bênçãos. Assim é.